Muito bem, voltamos o nosso intervalo. Obrigado pela sua audiência. E nós vamos agora aos destaques da coluna Pente Fino com o nosso colega Rodrigo Finardi. Boa tarde, Finardi. Boa tarde. Muito bem. Olha, na coluna de hoje tem, muita gente conhecida no meio político. Eleições 2020, a história mostra que a indefinição faz parte do DNA dos partidos. Então, deixa eu explicar ali por que esse jogo de fotos, né? Esses 4 aqui de cima, atual prefeito, 3 ex-prefeitos, eles estão governando Erechim desde 1993. E aqui ainda, fora de 93, teve mais 10 anos dele. Então, só para ter uma ideia. E esses 4 aqui, e mais o ex-prefeito Polis, é quem pode estar na disputa à eleição. Podemos ter até 5 candidatos, mas vou explicar no decorrer do texto. Esse título que eu faço, a gente vê, cada dia muda, né? Eu escrevo e todo dia muda, mas está começando a ter uma linha agora. E eu explico, desde 93, que isso é normal, está no DNA dos partidos, já para a última hora. Até hoje estava fazendo um levantamento com os partidos. Quase todas as convenções dos principais partidos vão ser dia 16, no último dia, à meia-noite. Então, vamos lá. Em 93, só para lembrar, para você entender onde eu vou chegar. Em 1993, o Antônio Dexheimer era do MDB e o Lee Schmidt era do PDT. Concorreram e venceram o prefeito. Como vice, Schmidt foi secretário de obras do Antônio Dexheimer. Mas naquela época, em 1996, na eleição seguinte, não existia reeleição ainda. O natural era que o vice do Antônio fosse o candidato, foi secretário de obras, mas não foi assim. Dexheimer resolveu apoiar um candidato do seu partido, o Jandir Santolin. Schmidt, então, deixa o governo e, no apagar das luzes, consegue coligar com o PT, de vice o Clodomiro Fioravante, e ganhar as eleições. Schmidt assume, com alguns meses de governo, houve grandes brigas entre o PDT e o PT, e o PT acabou sendo meio que expulso da prefeitura. Nem o vice-prefeito, que era o único que podia ficar eletivo, ficou recebendo, mas no seu escritório, né? Mas não aparecia na prefeitura. Bom, aí saiu o PT e o Schmidt precisava buscar mais partidos naquela época para colocar base de Câmara, tudo, buscou o PTB. Naquela época o Tirello era secretário de Estado, tudo. Até a mulher do Tirello naquela época, a Ângela, acabou sendo secretária de Educação. E tudo indicava que chegasse no final do governo que o PTB e o próprio Tirello pudesse vir a ser o vice do Schmidt, porque em 2000 já teria reeleição, né? Mas Schmidt preferiu não ir com o PTB. Rompeu com o PTB e buscou quem? Quem ele buscou em 2000? Não sei. Antônio Dexheimer, aquele que não quis ele em 96. Olha que coisa, né, louca? Aí foi, Schmidt, Antônio, 2 ex-prefeitos, papapá, vai arrebentar. Mas Tirello, como tinha um bom trânsito, acabou convencendo Eloy Zanella a voltar na política. E tinha também na época o César Caldato, que era um vereador bastante expressivo na época. E juntaram e fizeram o PFL, que era forte, PTB, de vice, e Eloy Zanella. Aberto as urnas, ganhou Eloy Zanella. 2004. Né? 2004, aí que vai a questão que tu vai entender no final do percentagem da direita em Erechim histórico. Em 2004, Eloy Zanella passou 4 anos dizendo que não era candidato à reeleição, né? Aí as oposições começaram a se dividir, brigar. Aí Antônio Dexheimer foi sozinho, com chapa pura, com Ana Oliveira de vice, pelo MDB. Daí Schmidt, já fora do PDT, concorreu a prefeito pelo PPS, com o vice Gilmar Feibig do PDT. E Hélio Espanhol, numa convenção histórica, venceu Ivar Pavan, numa prévia interna, que era todo poderoso, presidente da Assembleia, foi governador do Estado por alguns dias, venceu na convenção interna e foi candidato. E de vice veio Débora Machado, do PCdoB. 3 candidaturas de oposição, Eloy Zanella foi e ganhou. Que nessa época ele sempre dizia, diz até hoje, nós temos aqui da direita 30% dos votos. 30% dos votos são nossos. Com 3 candidaturas, e muitas vezes nessas lógicas, a própria governo acaba ajudando uma outra candidatura. Isso faz parte do jogo, né? Não sei se foi o caso dessa vez, mas isso existe também na política. Tá. 2008. Bom, 2008, depois de 2 mandatos de vice-prefeito, o Tirello foi de vice.
Tirelo foi de vice, foi a prefeito com a início no lar dos progressistas de vice. E surgiu um vereador, tudo bem votado, que poucos conheciam, que era o Paulo Polis, que era do PT. Aí juntou o MDB, veio a Ana Oliveira com eles. E venceu as eleições. Venceu. O Schmidt também concorreu daí pelo Democrata com o Carlotto. Olha, já é outro partido. Venceu as eleições. Mas lembro que Schmidt e Antônio deu 85 votos de diferença. O Schmidt fez a mais, 85 votos a mais que o MDB puro. Então, era uma disputa pessoal entre Luiz Schmidt e Antônio Dexame, tanto tempo junto, com inimigos como parceiros. Ganhou o Polis. Pós-eleição, o Tirelo, muito brabo, ele acusou os progressistas de não trabalhar para sua campanha. Até ficou muito dinheiro em caixa, algumas obras que tinham sido solicitadas não teriam sido feitas pelo prefeito Zanella. Essa é uma grande mágoa do PTB com relação aos progressistas. Isso em 2008. Bom, 2012 foi a reeleição Polis e Ana, PT e MDB. Os políticos mais tradicionais em atividade do nosso município, que era o Schmidt, o Antônio e o Zanella, resolveram não ir nessa candidatura, porque naquele momento teve um alinhamento e o Polis acabou aproveitando muito a questão de Porto Alegre e de Brasília. Como o Mantovani foi um vereador de oposição ferrenho e assim com responsabilidade, era bom, Mantovani tem o melhor nome para concorrer hoje, está o momento. Levou uma lavada, né? Foi a maior votação histórica do prefeito Erechim, em numeral e em percentual. Né? Mas eles não queriam, daí aconteceu um problema jurídico que não pôde assumir Paulo Polis. Não pôde assumir. Aí assumiu o presidente da Câmara, enquanto a Justiça marcou uma eleição suplementar em janeiro. Mas daí chegou em janeiro, dia 9 de janeiro de 2013, eu lembro bem, na Câmara de Vereadores, todos esses reunidos de novo. Aí, Luiz Schmidt, 3 meses depois, queria concorrer. Ele não tinha mais o Polis e Ana na cabeça. Concorreu o Luiz Schmidt com o Hernani, que era do PDT, Melo de vice. E a chapa do MDB e o PT foi formada por Anacleto Zanella, declarado prefeito, e Edgar Marmentina vice. Só que acabou não saindo, ela foi suspensa, porque ele conseguiu uma liminar e assumiu em fevereiro. E naquele período ficou o Lucas Farina como prefeito, porque tinha sido eleito presidente da Câmara, até que saísse o resultado suplementar, mas daí Polis reassumiu. Tá? Chega 2016, uma eleição, digo, histórica, porque a diferença... Faz favor, Marcão. Aqui, ó... Sobe para mim, faz favor. Eu tenho os números aqui. bem exatos, eu não quero... 2016, tá? Aqui, ó. Tá? Ó, para ter uma ideia, o Schmidt fez 23.819 votos. Isso é quantos fez a Ana? 23.807. Foi 12 votos de diferença no universo de, olha, 60 mil votos. Isso equivale a 0,02%. Ganhou com o PDT de vice, que de última hora fez com o Lando, que de última hora fez com que o Hernani iria concorrer a prefeito, lembra? E o Hernani acabou retirando, que acabou perdendo força na reta final. Tanto é que depois combinou com a saída do Hernani do PDT, que foi para os republicanos. Né? Isso lá em 2016. No decorrer... Mas aí que está a questão, vamos lá, né? No decorrer agora de 2020, nós temos um caso ao contrário. Sempre a situação deu as cartas numa eleição. Como aquela questão dos 30%, eu falei 2 vezes 30%, isso vale muito bem ficar bem frisado aqui. Ninguém me disse, mas eu imagino, com o Eloy Zanella estando na linha de frente, junto com o Schmidt, junto com o Antônio, Leandro, o que vai acontecer? Olha, já tem 2 candidaturas da oposição. O Polis vai para um lado, o Flávio, que correu pela primeira vez na outra, vai concorrer outra. Daqui a pouco lança mais uma, nós fizer 30%, a gente ganha. Né? Ninguém me disse isso, é só uma análise que eu faço, mas a história mostra que é assim. Só que a oposição se organizou antes da situação. Pegou 2 possíveis candidatos e se juntaram, Polis e Flávio. E, em contrapartida, o governo não se acerta nos seus partidos. Né? Então, a oposição se organizou e quebrou as pernas. A lógica do 30% caiu por terra. Né? Por quê? Agora eu explico essa divisão. PDT e PSTB, que são os principais partidos que têm o prefeito e vice, não se acertam. O Fabiano não abriu mão na cabeça, nem o Lando. O cara pode abrir mão, não concorrer, mas não vai apoiar outro. Isso eu tenho certeza que vai acontecer. Né? Já havia saído republicanos do governo, que está apoiando Polis e Flávio. Saiu o ano passado o PL, hoje tem reunião do PP, provavelmente fecha uma parceria
onde vai a Dodo Palhoça do PL para prefeito e Marinês Ronsoni do PP para vice. Aí o PP deixa o governo, mais um que deixa. Isso daí saiu Republicanos, saiu PL, saiu PP, progressistas. Então já são... Sim. Lando... também foi trazido uma reunião, tem uma reunião hoje às 6h30 do PT municipal com o estadual, onde ele fará, vai vir essa norma de cima para baixo, onde o PT provavelmente terá que botar candidato, Alexandre. Que tem uma normativa que acima de 100 mil habitantes com TV tem que botar candidato. Então já tem conversas que o PT pode indicar o vice de Lando. E viria junto PTB e PCdoB. Faria uma frente trabalhista, né? PDT, PTB, PDT e PCdoB. São, então, 3 candidaturas. Uma quarta candidatura, então, Polis e Flávio. Qual que eu falei? Dodo e Marinês. Lando e o PT. E Lucas, provavelmente. Uma quarta, que pode virar quinta, é o seguinte. PRTB e PSTB estão conversando. Beto Fabiani, Thiago de Polis e Schmidt conversando com o Thiago de Polis. Estão conversando. Quem vai para prefeito e quem para vice? Se não se acertarem aqui, que é para compor, pode separar e ter 2, podemos ter 5. Pode puxar para pôr os 2. Então, olha que loucura que está essa eleição. Nós estamos aí, hoje é dia 2, 3, 2, estamos 2 semanas para o término. Aqui 2 terça-feiras nós temos dia. E a maioria dos partidos deixaram para o dia 16. Olha... Eu conto essa história porque ela é para entender um pouco a política atual, tem então desde 93 para cá, né? A maioria você nem era nascido. Eu nasci em 94, que eu sou mais antigo aqui na televisão da equipe, olha só, e daí nasci em 94, mas você acompanhou de perto. A última eleição apenas lembro bem, mas então, realmente tudo isso aqui eu vivi, cara. Tudo isso aqui eu vivi, então eu quis mostrar que há muito tempo não se existe ideologia partidária. Estamos, sei lá, virando a chave, porque nós vemos aí 4 PT, aí depois surgiu o Polis, que era algo novo ali no meio. Será que agora ainda pode dar uma virada de ciclo daqui para frente? É que o doutor Jorge Gueuser, ele sempre diz que eleição é que nem parto, tem hora, né? Eu sempre gosto dessa frase porque ela é verdadeira. O ciclo pode ser com o resultado das urnas. Tem que ver quem que não estará no governo, mesmo não sendo candidato. A partir daí, assim, abertas as urnas, você poder fazer uma análise mais precisa disso. Mas pode vir ser o fim de um ciclo no grupo político. Olha, nós temos ampliação da URA, deve ser um tema da campanha. Olha, todo início tem a mesma coisa, né? Tu chega aqui na frente, tem uma fila gigantesca, tu acha que é para pegar exame, marcar consulta, fazer alguma coisa. Não, é para pegar senha, para fazer castramento de cachorro, dos seus pets, cachorro irrigar normalmente, né? E a gente vê que essa demanda aumentou muito. E hoje, tu vê que as famílias... Hoje o animalzinho em casa é como um membro da família. Então os caras querem o melhor cuidado e coisa e tal. Diante disso eu faço uma provocação, no bom sentido, com os futuros candidatos, que isso tudo é da URA, né? Que isso mostra se ampliar os serviços públicos com relação aos animaizinhos, né? Então eu faço essa provocação que isso venha, e se nós fizermos o debate que vamos fazer, nós traremos isso à baile para perguntar qual é o compromisso dos candidatos. E a Frente Popular é homologada em Itatiba do Sul? O PT lá em Itatiba do Sul aproveitou o primeiro dia de convenção, 31 de agosto. O primeiro a fechar, é isso aí. Fechou, né? Eles têm ainda, junto com o PSD, Cidadania e PDT, é uma Frente Popular, né? Que já estão há 5 mandatos comandando a prefeitura, e lançaram 2 candidatos do PT, que é a Frente Popular, a força que vem do povo. O prefeito será o Polac e o vice o Célio. Eu nem botei o sobrenome, botei o que vai ter na cédula, né? 20 Polac, anos, né? É realmente uma força muito grande. 5 mandatos consecutivos essa frente tem lá. Então. Muito bem. Daí os destaques da Cuna Pente Fino de hoje. Isso aqui é uma questão, porque daqui, ó... Muito bem. Não sai daqui. Será? A pergunta é, esses já foram prefeito. Quais desses poderão entrar nessa lista de foto? Nessa lista. Quebrar... essa hegemonia dos últimos 20 anos, né? É uma questão para o pessoal analisar. Eu não fiz análise da foto, mas ela, dentro da matéria, fala todas as composições desses nomes, os possíveis, né? Obrigado, Vamos ver o que vai ser. Até a próxima. Até a próxima. Agora vamos para o comentário do Igor Miller e já eu estou de volta.